Bom, boa tarde. Vamos a dar abertura à mesa coordenada número 11, cujo tema é TECO, estudos sobre o processo de digitalização da comunicação indígena. A linha TECO, de pesquisa TECO, é uma linha do Centro de Pesquisa Atopos da Universidade de São Paulo, coordenada pela professora Eliette da Silva Pereira, que eu venho aqui rappresentando, uma vez que ela está em Belo Horizonte, portanto não conseguiu chegar a tempo, e também conta com os pesquisadores que estão, Fernanda Moreira, também do Centro de Pesquisa Atopos, e Tiago Franco, também do Centro de Pesquisa Atopos. Esta linha nasceu no interior do nosso centro de pesquisa pela multiplicação de algumas pesquisas que Tiago, Eliette e Fernanda vinham fazendo sobre o processo de digitalização na áreas indígenas. Em primeiro lugar, a pesquisa que gerou o livro Cyborg Indígenas, escrito por Eliette da Silva Pereira, que foi uma pesquisa sobre o processo de digitalização dos povos nativos aqui no Brasil, e sucessivamente sobre a pesquisas que seja Fernanda e Tiago vêm fazendo e que hoje vão apresentar. A primeira, a da Fernanda, sobre redes xamânicas e redes indígenas, redes digitais e redes xamânicas, e a pesquisa do Tiago Franco sobre as formas comunicativas do habitar Craô. Eu vou brevemente introduzir qual é o objetivo desta linha de pesquisa. A linha de pesquisa pretende estudar o processo de digitalização destas comunidades indígenas a partir não tanto dos efeitos ou das consequências, mas a partir da necessidade de oferecer à própria ideia de comunicação, ao pensamento comunicacional, uma perspectiva não ocidental. Todos os estudos teóricos e toda a produção científica sobre a teoria da comunicação tem como pressupostos, obviamente, a episteme ocidental, isto é, tem como pressupostos uma visão ocidental sobre a questão da comunicação. E se nós observamos a teoria, os diversos estudos da comunicação da uma perspectiva histórica, é evidente, é possível reconstruir quais são esses elementos. Em primeiro lugar, a distinção entre o humano e a técnica, entre uma percepção do processo comunicativo como um processo ligado a uma amplificação das expressões comunicativas do sujeito sobre o mundo. Um outro elemento é a forma do processo comunicativo como um repasse de informações externo do emissor, de um sujeito, de uma mídia para um público, e também a ideia de um processo comunicativo que acontece em uma ecologia sistêmica, isto é, numa ecologia na qual os elementos diferentes são separados e vão transmitir informações entre si. Estas características, junto às outras, que marcam toda a produção teórica sobre comunicação no Ocidente, não levam em conta outras perspectivas possíveis. E os estudos de comunicação na América Latina, em particular no Brasil, deveriam brindar o conhecimento comunicativo e os estudos de comunicação, podendo também contribuir de forma absolutamente original, levando e agregando a este pensamento de origem ocidental sobre o processo comunicativo outros pensamentos que ainda habitam o Brasil. Então, desde esse ponto de vista, provavelmente o Brasil se candidata a ser um dos países mais interessantes na produção de estudos sobre comunicação, porque ao lado da concepção ocidental dos estudos da ideia de comunicação, o Brasil pode, porque existe no seu território a presença de culturas não ocidentais, pode ampliar este conhecimento, agregando uma perspectiva, ideia e forma também de interações comunicativas própria dos povos que não compartilham esta episteme de separação e de interação sistêmica, de comunicação instrumental.
neste sentido, Tecò abre uma prospettiva estremamente interessante, que do meu ponto de vista é provavelmente uma das melhores contribuições que os estudos de comunicação no Brasil podem oferecer, não somente no âmbito da América Latina, mas do mundo inteiro. E esses estudos são os primeiros que estão buscando descrever, narrar esta complexidade não sistêmica e não ocidental dos processos comunicativos desses povos. Isto tem um significado que vai além da dimensão acadêmica, da dimensão teórica, e que chega a poder contribuir à organização não somente de uma nova ideia de comunicação, mas também de um novo tipo de episteme. A sociedade contemporânea e o mundo contemporâneo tem se caracterizado por um evidente processo de obsolescência, de crise, de um conjunto de categorias que a Europa e o Ocidente produziram historicamente para interpretar o mundo e para narrar a complexidade, que hoje são postas em discussão, do lado pelo avançamento tecnológico, pelo desenvolvimento de nova forma de conectividade, do outro lado também pela crise ecológica contemporânea e pela ameaça da extinção da espécie humana, que geraram um novo tipo de dimensão da complexidade, que não é mais uma complexidade apenas sistêmica, que está ligada sobretudo ao desenvolvimento da teoria de Gaia e de outras teorias que busca descrever o processo não externo de interação no interior da biosfera. Então, nesse sentido, os estudos que a linha Tecò propõe são altamente interessantes por o fato que vão poder contribuir, além do aperfeiçoamento e da aprimoria de um outro ponto de vista no interior da teoria da comunicação, de buscar um novo tipo também de dimensão da complexidade e da própria natureza do pensamento a partir de uma perspectiva pluriepistemica, isto é, não apenas ocidental, mas que appunto, pur continuando ovviamente numa perspectiva di categorizzazione o di conceitualização ocidentais, tem a pretensão de não incluir apenas estas, de começar a incluir no próprio conhecimento epistemes não ocidentais, tentando narrações também inovadoras. Um dos primeiros estudos que a linha Tecò produziu foi o estudo da Fernanda, que foi a sua tese de mestrado lá na Escola de Comunicação e Arte da USP, e cujo tema é redes xamânicas e redes digitais, por uma concepção ecológica da comunicação. E eu, portanto, passo a palavra a Fernanda, que vai a expor a sua pesquisa e que atualmente se encontra em ambito, in dialogo e presencialmente também com os Munduruku, trabalhando também a questão da demarcação da terra deles, os conflitos daquela área, e que, portanto, está passando um período que dá ao tipo de pesquisa que Fernanda desenvolve uma qualidade muito, obviamente, existencial, de associar o conhecimento não apenas ao âmbito acadêmico, não apenas à produção científica, ao currículo Lattes, mas uma forma de estar ao mundo, uma forma de entender a si mesmo e as relações com os demais. Isso, obviamente, não pontua no Lattes e não deve pontuar no Lattes. Então, passo a palavra, com muito prazer, a Fernanda. Obrigada, Máximo. Bom, vou pegar esse gancho para só dizer um pouquinho do que sou eu hoje, onde eu estou, o que eu estou fazendo e por que eu cheguei até aqui, antes de tentar relembrar algumas partes dessa minha pesquisa, que faz parte dessa linha de pesquisa que o Máximo apresentou, que é o Tecò. Antes de mais nada, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, a Eliette por também ter me convidado por participar da mesa, ao Thiago e ao Máximo também por poder dialogar e experimentar alguns desses pensamentos de novo aqui com vocês também. Bom, eu, como o Máximo falou, eu agora estou vivendo um período que a gente poderia dizer de campo, né? Mas de uma experiência direta, empírica, em conjunto com os Munduruku. Eu moro atualmente no Tapajós, em Itaituba,
que é uma cidade modelo do que acontece em grande parte da Amazônia, que é o avanço das frentes colonialistas, né, com portos, hidrovias, hidrelétricas, todos esses grandes projetos que vêm dessa lógica desenvolvimentista, de modernização, que derivam do pensamento ocidental, já a partir do qual se separa sujeito e objeto, humano e natureza, e se reproduz uma lógica de mercantilização e de instrumentalização do meio ambiente, das próprias pessoas, né, da exploração das pessoas. Então, essa lógica produtivista é o que avança sobre toda a Amazônia hoje. E eu vivo esse conflito, né? Eu vivo no meio desse conflito tentando fomentar a resistência a esses grandes projetos, a essas grandes obras, em conjunto com os Munduruku. Eu, na verdade, fui para a Amazônia em busca de viver um pouco mais do que eu tinha construído ao longo da minha pesquisa de mestrado. Como o Máximo falou, o mestrado ele foi um processo de construção de um posicionamento meu perante as questões contemporâneas, né? Então, muito mais do que entender ou pensar a comunicação, o mestrado, a pesquisa de mestrado me abre para um caminho que me leva a outros mundos, né? Que me levou a querer estar hoje na Amazônia por um período. Ali eu encontrei muitos dos elementos sobre os quais eu já tinha pensado no mestrado, principalmente esse conflito ontológico, né, que eu chamei já desde essa pesquisa de guerra entre mundos, né, a partir do Latour, Viveiros de Castro, que vem pensando esses conflitos, mas um conflito que não é só representativo, não é só de narrativa, é um conflito, quer dizer, que ali ele é material, físico, né, você tem o extermínio dessas populações, e ao mesmo tempo o extermínio físico e ao mesmo tempo o extermínio cultural, né, o epistemicídio. Então, quando a gente está num espaço de resistência, como a gente diz dessa resistência, a frente de resistência está resistindo também à extinção desses pensamentos. Por outro lado, existe uma potencialidade, quer dizer, o mundo indígena tem as suas contradições. No Tapajós, assim como no Brasil todo, as frentes expansionistas, colonialistas, elas impactam diretamente esse modo de pensar e de viver dessas populações. E eu acho que a academia, a linha de pesquisa, o trabalho que a gente faz dentro do Atopos, ele tem uma dimensão fundamental, que na verdade é o que eu procuro nunca me separar disso, que é fomentar esse potencial, essa filosofia do virtual que existe ali nos povos indígenas, né? Que é um pensamento constituído pela reticularidade, é uma forma de pensar ecológica muito distinta da nossa. Então, resistir não significa só estar lá e lutar contra Belo Monte, contra os portos, etc., mas significa trazer isso para o mundo ocidental, quer dizer, para o nosso mundo, né? E tentar fortalecer esses pensamentos para a gente, inclusive, conseguir construir outros mundos, né? Pensando outros mundos, falando outros mundos. Então, mais ou menos isso que hoje eu vivo e penso. E eu queria apresentar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado. Não vai dar, né? Vai dar, não. Porque eu acho que as imagens, elas diriam muito, assim, parte delas retrata, ilustra bastante o que eu vou falar. Eu acho que é mais fácil de acompanhar até, mas só iniciando, a pesquisa, ela teve ela começa com uma reflexão que é um pouco o que o Máximo estava dizendo aqui, sobre a crise ecológica, né? Então, na verdade, duas dimensões dessa crise ecológica. Uma que é, obviamente, o colapso ambiental, ecológico mesmo, que a gente vive, climático, né? E aí eu busquei dialogar também com autores que vêm dizendo que, quer dizer, que é uma discussão
na verdade, que está no âmbito da geologia e também da filosofia da ciência, que é essa passagem para uma época geológica chamada Antropoceno, quando o homem adquire a capacidade de alterar as condições, o homem com seu poderio tecnológico também adquire a capacidade de alterar as condições atmosféricas e levar a um processo de extinção da espécie. O Antropoceno, essa virada, né, que se tem discutido na geologia, mostra, na verdade, todo o processo de crise da narrativa moderna, né? Então, uma coisa que o Latour já vinha dizendo há muito tempo, de que a história de que jamais fomos modernos, quer dizer, a gente tentou construir e sustentar essa narrativa de que existia uma separação entre o humano e a natureza, ou o homem e a técnica, e esses dualismos todos foram produzindo esse mundo da ciência que foi, inclusive, se permitindo destruir o ambiente, porque o que se fazia no laboratório teoricamente não impactaria no mundo. Então, todos esses filósofos da ciência começam a dizer, os indígenas não estavam tão errados quando eles diziam que qualquer ação deles poderia impactar na caça ou na chuva, né? Então, você não pode mais apertar um aerossol sem considerar que isso vai ter um impacto na camada de ozônio, enfim. Só a ideia de que tudo isso está conectado, e isso também foi trazido ou materializado, ou foi ficando mais... nós fomos absorvendo mais essa noção dessa conexão entre as coisas, né, essas ondas de ação, a partir das próprias tecnologias digitais, né, que passam a mostrar uma Gaia conectada, não mais essa separação entre homem e ambiente. Então, foi um pouco esse processo que a gente começou a pensar no mestrado, então a filosofia da ciência e diversas outras áreas do conhecimento já vem tentando pensar o Ocidente nessa perspectiva, né, da modernização para a ecologização. Então, para um pensamento ecológico que traz essa perspectiva da conectividade. Então, trazer essa discussão para a comunicação foi uma das propostas do mestrado. Então, aí, depois de discutir todo esse pensamento científico, as novas formas de produção de conhecimento, nós começamos a pensar como é que o campo da comunicação pode também trazer essas discussões e pensar uma outra forma de comunicação que não é mais só a representação. Não é um sujeito que representa um mundo que está externo a ele, né? E que faz uma narrativa e que propaga essas informações. Então, isso é potencializado com o advento das redes digitais, porque a própria passagem da comunicação analógica, da ideia de que você tinha emissor e receptor separados, e um mundo a ser representado, ela se transforma quando tudo está conectado, né? Então você tem um mundo ecológico onde as coisas estão conectadas e as coisas têm linguagem, não é uma linguagem humana, né? As coisas têm enunciações distintas nessa ecologia digital. A gente chamou de ecologia digital, mas muita gente diz internet das coisas, né? Então, com a etiqueta RFID, com os sensores, com a conexão das coisas, a gente está pensando uma outra forma de animismo, né? Onde as coisas começam a se comunicar, começam a produzir a sua própria linguagem e entrar nessa esfera comunicativa também. Então, para pensar essa comunicação em rede, essa ecologia digital, nós entramos em contato com uma prática não ocidental, que, como o Máximo disse, é uma riqueza do nosso país, ter essa possibilidade de encontro com outras filosofias, outras teorias não ocidentais, que são esses pensamentos xamânicos, perspectivistas, mitológicos do mundo indígena. São pensamentos bastante distintos dos nossos, e hoje em campo, quer dizer, tendo contato com os Munduruku diretamente,
você percebe isso até pela própria linguagem deles, né? A forma como eles dizem o mundo já é muito diferente. Eles têm uma forma em movimento de dizer as coisas. É uma linguagem diferente, uma forma de pensar que está expressa pela própria língua Munduruku. Então, entender isso hoje naquele contexto e ouvir deles que os Munduruku são os animais que foram transformados, quer dizer, entre eles e os animais, entre eles e o rio, não há separação. O tempo todo eu escuto isso. E isso foram coisas que eu já vinha estudando no mestrado a partir do meu contato com etnografias e com o livro do Davi Kopenawa, que é O Queda do Céu, que foi uma grande referência também para mim. Então, nesse processo de pensar diferente, de reverter as categorias ou subverter nossos conceitos ocidentais, também existe ali, né, a gente percebeu ali uma enunciação sobre o próprio processo comunicativo. Então, para entender as tecnologias digitais, não é que a gente projetou o xamanismo e falou, aqui o xamanismo pode ajudar a entender de forma arbitrária, não. A gente seguiu as pistas dos próprios xamãs. São eles que hoje fazem essa conexão, quando eles também têm acesso às tecnologias dos brancos e eles se comparam a elas. Muitos xamãs se dizem o rádio da floresta, outros dizem, o que a gente faz com o corpo, os brancos fazem com o computador. E várias dessas frases eu cito no mestrado, né, quer dizer, então aí, seguindo essas pistas, é que eu tentei, nos demais capítulos, pensar, quer dizer, no último capítulo, construir um devir xamânico da ecologia digital. Então, tem alguns antropólogos também, né, que já trabalham com isso. O Renato Stutman, ele descreve o xamanismo como um sistema comunicativo. O Viveiros de Castro também, em algum momento, diz que xamanismo é comunicação. Então, a partir disso, a partir desse diálogo com essas produções antropológicas, etnográficas, é que a gente tentou fazer essa aproximação e pensar as tecnologias digitais a partir do xamanismo, né? Quer dizer, o xamanismo abre espaço para se pensar outras dimensões da técnica, que talvez a gente não pensasse se não existisse esse contato. Então, por fim, no último capítulo, então, para descrever essa ecologia digital xamânica, a gente destacou 4 pontos principais, claro que poderiam ser abertos em vários outros, e são discussões também profundas que eu vou ter que resumir. Inclusive, eu também, obviamente, não consegui dar conta de desenvolver todas elas no mestrado, mas a ideia era iniciar essa discussão. E aí, então, o primeiro ponto seria o que a gente chamou de predação tecnológica, que discute justamente o descentramento do humano, que o Máximo estava comentando aqui. Quer dizer, no mundo ameríndio, o humano, ele não é o centro e nem é o único sujeito. Todo ser ou entidade é sujeito potencial, é capaz de enunciação, capaz de ponto de vista. Isso é um pouco da teoria perspectivista do Viveiros de Castro. Então, considerando que tudo é potencialmente humano nesse mundo, o humano é toda uma outra coisa, não é o humano, conceito de humano que a gente produziu no Ocidente, que é esse humano racional, separado e que domina a natureza e tudo. Quer dizer, no mundo ameríndio, então, você tem essas agências dispersas que são todas elas simétricas. Quer dizer, você tem relações assimétricas, mas elas são passíveis de reversão. E aí, hoje eu vivo muito isso, entendo muito isso em campo, porque até qualquer questão dentro do mundo Munduruku, por exemplo, é sempre passível de reversão. Então, a mulher, por exemplo, você tem um predomínio do homem na caça, e o homem é em determinados momentos superior, só que existe uma mitologia, que é aquilo que eu disse que é o virtual que está no mundo indígena, que é esse potencial de reversão. Um dia as mulheres já foram donas da flauta, que é o que significa o poder. E os homens tiveram que fazer a revolução para tomar essa flauta. Então, até hoje, eles têm medo de voltar a
mundo em que as mulheres dominavam. Quer dizer, não é como a gente que fixa categorias, fixa posições. Assim como na relação com os animais, né? Existe esse fundo potencial, que é o que o Viveiro de Castro chama de virtual, né? Afinidade virtual, ele existe no mundo ameríndio e sempre pode ser revertido. Então, o que eles ficam tentando reproduzir, tentando conservar é essa separação do tempo mítico. O tempo mítico era onde tudo era confuso, quer dizer, onde o animal virava humano, o humano animal, e as agências se entrelaçavam. Então, até hoje, esse pensamento existe. E é o xamã que consegue acessar esse tempo mítico e essa metamorfose. Então, nesse sentido, como é que é uma relação entre os sujeitos? Tá, já acabou o tempo? Como é a relação entre os sujeitos? Ela não é uma relação de dominação. Então, entre técnica e humano, existe nessa construção que a gente tentou fazer em conjunto com o pensamento e perspectivismo, uma incorporação. Então, e isso cria um devir, né? Um devir humano da técnica, quando ela incorpora as nossas características, né? Os robôs, a inteligência artificial, e um devir técnico do humano também, quando a nossa inteligência é estendida, quando a gente também se torna, quer dizer, sempre foi técnico, né, desde a escrita, mas a cada dia potencializa e adquire novas naturezas a partir da incorporação da técnica. Então, essa é a ideia do primeiro ponto, que era a predação tecnológica. O segundo ponto é uma continuidade, na verdade, que os humanos não são os únicos seres enunciativos do cosmos. Então, um pouco do que eu já falei da internet das coisas, que enfim, essa qualidade infocomunicativa das coisas, ela é expandida no contexto contemporâneo. E o terceiro ponto seria o transespecificismo, que é, na verdade, a possibilidade de experimentação da alteridade a partir de uma linguagem comum que a internet ou o digital produz. Então, o xamã, como eu estava dizendo, né? Cada ser tem uma linguagem, uma forma de enunciar. O xamã é aquele que faz a tradução entre eles, né? Então, é o xamã que consegue identificar e criar o fundo comum entre as coisas para que elas se comuniquem. Analogamente, o digital também. Quando as coisas adquirem o código, né, o digital, e se digitalizam, elas transformam a sua natureza. Então existe uma transfiguração da matéria que faz com que elas possam experimentar outras perspectivas. Então, que a gente possa assumir outra perspectiva e fazer como esse trânsito xamânico, né? Que é um trânsito, na verdade, que abre as fronteiras, mas não dissolve. Quer dizer, não é que... e isso vem já de uma discussão do ciborgue, que é antiga e depois é reproduzida também da Donna Haraway para o Pedro Ferreira e várias pessoas que estão trabalhando hoje com essa analogia entre xamanismo e redes digitais. Quer dizer, você não tem uma dissolução das fronteiras, você tem uma experimentação da diferença a partir de um código comum, e quanto mais diferente, mais se potencializa essa interação. E aí você se transforma, só que essa transformação ela não se completa, quer dizer, não dissolve essa diferença. Mais ou menos essa era a ideia do transespecificismo. Então não há uma eliminação de fronteiras, não é um comum que elimina a diferença, mas é a experiência dessas diferenças que se fortalecem no contexto digital. E por fim, o último ponto que era pensar um pouco da atopia, né, das outras espacialidades e temporalidades que o digital fomenta, né, permite. Então, o trânsito xamânico, quando o xamã viaja pelos mundos, né, quando ele entra em contato com os espíritos, ela não é uma viagem física. Ela pode também ser. Os xamãs contemporâneos, muitos dos que se tornam xamãs hoje em dia, ou pajés, são aqueles que viajam para o mundo dos brancos.
e aí vão entrar em contato com o conhecimento dos brancos. Só que o que tem que se operar aí? Tem que acontecer uma transformação ontológica, não é uma viagem. Tem que haver uma transformação desse ser, ele tem que adquirir outra perspectiva para ele poder exercer o xamanismo. E exercer o xamanismo não significa que ele é um xamã definitivamente, é uma categoria também transitória. Então, nesse sentido, assim como o xamã viaja por níveis cósmicos, o corpo dele está presente, mas a alma dele vai viajar, vai conhecer outros lugares e vai voltar com informações que vão transformar o seu próprio corpo. Na internet, nas redes digitais, a gente também viaja por níveis cósmicos. A gente não necessariamente está andando, né, pela cidade quando a gente está experimentando outros mundos, né? A gente pode, e isso também é uma discussão que tem outros teóricos fazendo, obviamente, mas que o xamanismo está bastante próximo também. E mesmo que você esteja, de novo, transitando pela cidade, se você tiver com um GPS, se você estiver conectado, você vai ter outras informações e o território vai ser de outra materialidade, ele vai ser infocomunicativo, né? Vai ser geográfico e informativo ao mesmo tempo. Então, era um pouco essa ideia. Acho que é isso mesmo que eu tinha para explicar. Não sei se faltou alguma coisa. Bom, obrigado, Fernanda. Passo agora a palavra a Tiago Franco, que vai nos apresentar a pesquisa sobre as formas comunicativas do Habitat Craô, que ele está desenvolvendo já há quase 2 anos, e que também, como no caso da Fernanda, tem comportado o deslocamento do Tiago nas ecologias Craô, deslocamento que não é apenas um deslocamento, obviamente, como a Fernanda comentou muito bem, apenas físico, mas também de mundo epistêmico, e que marca, portanto, uma específica forma de entender a pesquisa, bastante diferente da forma tradicional acadêmica, enquanto dá à pesquisa uma significação claramente também existencial e não apenas nocionística. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, professor Máximo, a professora Eliette, que infelizmente não está aqui. É um prazer estar ao lado da Fernanda, porque a Fernanda é uma referência para mim, menina novinha, para todos nós, eu acredito, né? E gostaria de passar mais tempo com a Fernanda para aprender, porque ela tem uma visão muito interessante do xamanismo e da tecnologia. Ela, ao meu ver, uma opinião, trabalha um xamanismo muito específico do norte da Amazônia. Os Craô não praticam exatamente esse tipo de xamanismo que a Fernanda está falando, até porque a gente tem que considerar que no Brasil existe mais de 250 etnias, cada etnia um mundo específico, né? Mais de 180 línguas. E eu trouxe um vídeo aqui feito pelos próprios Craô, que eu trabalho muito com imagem na aldeia. Eu gostaria de passar antes que o computador desligue. E aí a gente pode debater depois sobre o filme, acho que fica mais fácil assim. Bom, se alguém puder apagar a luz. Todo esse trabalho foi desenvolvido em conjunto, tá? Eu tenho uma formação em comunicação, televisão. Lógico. Tá bom. Aí não sei a câmera, né? Tá. Não vai. A mitinga tinha combinava na mitinga. Não, mas eu tô com uma cucorema maravilha dobrar. Nem cucorema da gatinho. Vou voltar um pouquinho aqui, pessoal. Tá difícil hoje. Cucorema.
a mikinga tsumu kukonena na mikinga. Naman na tokuma kukonena mahara pele no pra. Ne kukonena gatsumu. Kane akitui nai. Mui kwata da kinai. Bayom go lo ga kukonena gatsumu. Kami abaken harama. To yung pipinay, kung yung pipinay ko, kalaka ko lang. Ganaw ang kugati mga kako negahane kaka tamnya paket cekut katanin na kontom ampo cek ne ngai na ne ampo kne kumina na ampo lagi kakak ni bukan boleh ni ada yang berlaku tidak negatif jadi negatif semua dia pun negatif malah konten punya kan dia negatif dia cái tôm luôn cũng như mặt xưa làm bây giờ thì bây giờ này gặp bây giờ đi là mình để tự nhiên của mặt xưa để qua đây ta mà anh đi kiếm cái chú mà yang tak nak pun dia bawa pun dia kat kiri mana bukan tak tahu pun saya tak tahu pun lah.
Vanugaro de Kama Pupa Neda Yima Neda Yima Vanugaro de Kama Pupa Vanugaro de Kama Pupa Jagare ya udoka bi ya udoka bi ya udoka bi ya udoka bi jagare ya udoka bi ya udoka bi Govinda jago adi ade amrudu Govinda jago adi Govinda jago Govinda jago adi Govinda jago
Grupo Manuel Uscateye é um grupo que... Vou deixar passar a legenda porque, né? Muita gente trabalhou, né? Então... Tchotchô sou eu. Tchotchô, Catinha sou eles. No vídeo do Thiago lá. É só tchotchô. A direção é um pra outra, Kutsu. A direção é toda dele, não é minha. A UFG participou desse vídeo específico. E o Atos, a realização é do Atos. Bom, eu vou só pegar eu não vou arriscar a sorte aqui, eu vou pegar só uma imagem da aldeia Kraô aqui na internet. Isso, só pra gente trabalhar aqui essa imagem, porque a imagem tem tudo a ver com... Bom, vou deixar aqui, dá pra ver direitinho, né? Vocês estão conseguindo ver, ela é circular, né? Tá. Bom, agora sim eu acho que eu vou fazer uma apresentação rápida, né, da minha trajetória, já que a gente conseguiu mostrar o vídeo. Eu trabalho com etnias, comecei na graduação, na época da graduação, tenho uma formação em comunicação desde 2002, que eu trabalho com etnias, trabalhei com os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, depois fui trabalhar com com os Terenas, no Mato Grosso do Sul também, trabalhei bastante. Depois, em 2003, eu fui pela primeira vez nos Kraô, foi quando eu fui batizado lá e ganhei meu nome, né? Meu nome é Tchotchô Cacheto. Com isso eu ganhei uma família também, né? Eu sempre não posso esquecer da minha família, né? Então eu tenho esposa, tenho filhos, tenho primos, tem uma galera lá que... Tem. A referência, quando você é batizado no nosso Kraô, a esposa da pessoa que me batiza, que é o meu Queti, transfere a responsabilidade, efetivamente, da esposa para mim. Então, educadamente, eu tenho que chamá-la de esposa. Então, é Minipron. Né? E, na verdade, o Minipron é uma redundância, né? É só Apron, né? Apron na língua é a minha esposa, né? Eu não tenho uma esposa também. Que é uma referência, na verdade, porque essa estrutura de primo, de cunhado e tal, na lógica deles é muito diferente da nossa. É um pouco diferente da nossa, não é tão diferente, mas é um pouco diferente. Mas quem recebe o nome, na verdade, não ganha uma madrinha, ganha uma esposa, né? E nesse sentido eu tenho que ser provedor, eu tenho que levar presente para ela todas as vezes, que senão ela fica muito brava comigo. Quando vai fazer as minhas pinturas corporais, se eu faço com outra mulher, nossa, dá um problema. Então, assim, o ônus, o ônus está todo comigo, né? Isso aí ficou, mas é um prazer, assim. Você tem que ficar na casa deles? Tem que ficar na casa deles, mas assim, como eu já tenho uma rede de amigos, assim, eu fujo, né? Então eu tenho o Purkai, que é o editor aqui desse vídeo, de outros, né? Sempre me chama para ficar na casa dele, e aí eu não posso fazer a desfeita, né? A gente é muito amigo e tal. Me liga sempre, assim, a gente está sempre conversando, não perdeu o contato. Então, primeiro eu fui trabalhar com os Guarani Kaiowá, eu montava rádios comunitárias, emissor, receptor e tal, montava rádios comunitárias em aldeias, financiados pelo BNDES, Ministério da Saúde, para trabalhar a prostituição infantil, tráfico de seres humanos, olha que sorte, desmatamento, tráfico de animais. Então, assim, essas rádios eram montadas nesses territórios para os ameríndios nas línguas deles falarem da importância da preservação do próprio território. É óbvio que eles sabiam disso, até sabem tem uma noção muito interessante disso, mas esse reforço e eles se ouvirem, enfim, dar voz, a ideia era muito legal, era dar voz aos ameríndios. Funcionou por um tempo e tal,
Nos CRAO a rádio chegou a ser montada, eu não participei da montagem da rádio, mas chegou a ser montada, eu acabei, por outros motivos, indo trabalhar com televisão e saí disso. Sempre querendo voltar a essa temática, trabalhar com isso de alguma forma, e até que eu, no processo de doutorado, propus, na época, o professor gostou da ideia, né? Passei na prova, o professor gostou da ideia e tal. E a gente está trabalhando com isso agora. Então, qual que é o meu trabalho específico com os CRAO? Eu estou analisando, como eu, digamos assim, tenho um contato com a etnia desde 2002, então eu tenho uma, digamos assim, uma relação de contatos lá, obviamente, mais que uma relação de contatos, eu tenho família lá e muito mais do que isso, eu estou observando como eles vêm se apropriando das tecnologias que vêm chegando aos poucos à aldeia. Agora, de uns tempos para cá, chegou em massa, assim, né? O interessante, esses dias eu estava falando com o professor Márcio, com todo respeito aos antropólogos, mas tem uma anedotinha, né, professor? Quando o antropólogo chega, que a gente estava conversando, quando o antropólogo chega na aldeia, os ameríndios escondem os aparelhos tecnológicos para o antropólogo fazer a etnografia tranquila e tal. Então, quando eu cheguei lá e falei que ia fazer trabalho com tecnologia, cara, apareceu um MacBook, apareceu um computador de edição de última geração. Então, os caras... e não tinha energia elétrica, tá? Era tudo movido a gerador. Enfim, mas até hoje eu tento entender por que eles tinham tantos computadores na aldeia, sendo que não tinha, assim, sabe? Não tinha energia elétrica. Mas, enfim, eles sempre estiveram conectados, de alguma forma, a tecnologia, essa tecnologia externa, que eles têm um termo muito interessante, que é CUPEM. Então, CUPEM é aquele que é externo, que por algum tempo foi traduzido como branco, né, que é muito ruim. Essa tradução, na verdade, ela é muito mais ampla. O CUPEM é um estrangeiro, então se você tem uma etnia que é estrangeira, a aldeia, ela é CUPEM, né, na língua CRAO. E aí o que acontece? Qual que é a proposta atualmente? Os CRAO têm um conhecimento profundo, uma epistemologia, se eu posso chamar assim, profunda, de alguns assuntos que eu acho muito interessante. Uma delas é a imagem. Como eu sou um cara que sempre trabalhou com imagem, primeiro rádio, depois imagem, eu gostei muito da ideia deles de imagem. A Fernanda falou do xamanismo. Os CRAO, por exemplo, eles não têm uma substância alucinógena obrigatoriamente para entrar no xamanismo, por exemplo. A gente pode falar que eles têm uma mente xamânica. E como funciona essa mente xamânica? Bom, eu não vou saber dizer com todos os rigores de detalhes, mas eu poderia, por exemplo, dizer que existe um conceito de imagem nos CRAO, que é o Megaron. Megaron é a imagem, é a palavra imagem, o que a gente traduz como imagem, mas ela é muito mais do que isso, no plural. Então, seria as imagens. As imagens também podem ser entendidas por aquilo que a gente chama de espírito. Então, Megaron pode ser espírito ou imagem. Olha que interessante essa coisa. Eu acho muito interessante. Espírito ou imagem. Então, quando eles olham os vídeos deles assim, eles falam assim: ô, tchô, meu defunto. Meu defunto, a tradução assim do português deles. Porque quando eles estão entre eles falam só CRAO, né? Eu fui a esposa de muita gente lá sem saber durante muito tempo. Enquanto eu não aprendi a língua, eu descobri que não era esposa de lá, que eu poderia ser outras coisas também, né? Mas o Megaron a Manuela Carneiro da Cunha tem um texto da década de 70 que vai falar do Megaron, mas eu estou pegando essa ideia do Megaron dos CRAO, claro, baseado na Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga, né, famosa e tal. Muito interessante o texto dela, que ela está analisando o velório, né? É o funeral. Então, a Manuela tem um trecho que ela fala que o Megaron é um trânsito, né? Ele transita, é anímico, né? Então, por isso o vídeo casa muito bem com a ideia de imagem deles, porque é um vídeo que está em movimento, né? Uma imagem que está em movimento. Isso me ajuda a traduzir bastante. Então, quando eu fui para a aldeia, a gente foi trabalhar oficina de vídeo e tal, de edição, para depois montar uma plataforma digital para colocar todo esse material. Por quê? Uma das coisas que eu ouvi muito na aldeia
eu fiquei os últimos 6 meses morando lá com eles. Uma coisa que, mas antes disso eu já ouvia isso lá, era que assim, olha, Thiago, quando o pesquisador vem aqui, beleza, sua ideia é legal e tal, mas quando o pesquisador vem aqui, então eles vêm aqui, fazem a pesquisa, eles levam o material e tchau. Então a gente não vê, não tem contato com esse material. Então eu falei assim, olha, eu acho que vocês estão cobertos de razão. Vamos fazer uma pesquisa, eu não considero, assim, como eu falei, assim, eu tenho um respeito aos antropólogos, né? Eu acho que os antropólogos têm tem uma contribuição muito grande no meu trabalho dos antropólogos, mas eu gostaria de deixar claro assim, que os CRAU não são os meus objetos de estudo. Os CRAU são meus parceiros de pesquisa. Então, o que eu pesquiso especificamente lá? As relações comunicacionais reticulares, não digitais e digitais. Como eles organizam essas relações. Então, quando eles falaram assim para mim, olha, os caras levam embora a pesquisa e tal, e a gente não fica em contato com nada, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar um projeto de imagens, porque eu já sabia que eles estavam a fim de fazer esse projeto de imagens, eles já estavam me cobrando isso há muito tempo, até porque eles já sabiam da minha passagem por rádio comunitária e tal, e eles, não, vamos fazer um material que registre a memória dos velhos aqui, a memória dos sábios, dos cantores e tal, e que isso possa ficar. Então, assim, a participação deles, a coparticipação deles no meu trabalho, ela é muito clara nessa questão dos vídeos, né? Porque isso vai fazer parte da tese, já faz parte da tese. Essa preocupação é uma preocupação que eu sempre tive desde o início. E trabalhar esse digital com eles está sendo um prazer. A Fernanda até tocou um assunto. O Papke Krao apareceu aqui no vídeo, é o que toca. Na verdade, aquilo não é uma cabacinha, aquele por último é um coquinho que ele toca por último. Aquele cara, ele é um Ayaká. O Ayaká é o pajé, né? Nos nossos termos é o pajé, mas para eles lá, o pajé não faz o menor sentido, é o Ayaká. Então o Ayaká, esse Papche, ele falou assim para mim uma vez, olha, Thiago, a internet chegou aqui na aldeia em 2015, não tinha energia elétrica ainda, chegou pelas escolas, porque as escolas hoje estão distribuídas em parte do território, aliás, em quase todo o território. Chegou pela escola, não tinha energia, mas a gente ligava o gerador, de vez em quando ele acessava, o sinal de uma operadora passava pelo território também, de vez em quando eles acessavam. Então, desde 2013, eles têm acesso ao Facebook. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eles conversam na língua deles pelo Facebook. Na língua de eles, trocam mensagens em língua de. Então, eu falei, olha, muito mais do que o Facebook, a gente pode pensar uma plataforma de vocês, que vocês possam depositar os vídeos e tal, e vocês mesmos produzir sentido, né? Porque existe uma diferença de eu chegar na aldeia, fazer um documentário sobre a cabacinha e eles fazerem, eles têm uma visão própria, né? Então o Papo Tia uma vez me falou assim, olha, Thiago, inventaram a internet aí, né, o Cupem, essas coisas de Cupem, né? Inventaram a internet, estão dizendo aí que a internet você conecta o mundo inteiro, né? Mas eu, quando eu vou, né, no mato, isso o Viveiro de Castro tem razão, é sempre um momento sozinho, né, dele, né? É um momento sozinho, que o Viveiro de Castro tem uma passagem no Canibales, não, no etnografia, né? Efeito etnográfico? Não, né? Esse é da... Etnografia Canibales. Não é o Metafísica Canibales, não. No outro. No que está a coleção... Não, que está a coleção de texto deles. Me falhou a memória agora. É a coleção. Inconstância da Alma Selvagem. Inconstância da Alma Selvagem. Obrigado, Fernanda. Eu pergunto porque a Fernanda... A Inconstância da Alma Selvagem. O Verde Castro tem uma passagem ali muito clara, ele falando do xamanismo, ele falando do xamanismo enquanto comunicação, que a comunicação acontece sempre sozinha, né? A pessoa está sempre sozinha e ali ela vai se comunicar ou com animais ou com outros elementos e tal, e ali tem um momento de comunicação. Então o Papo ele já me falou isso várias vezes, ele falou, ó, quando eu vou ao mato, eu me conecto com o mundo inteiro. Eu consigo passar uma mensagem para um outro pajé, para um outro Ayaká do outro lado da aldeia.
Isso ali então a conexão, a ideia de conexão xamânica, ela é anterior. E a ideia de rede ameríndia é muito anterior do que a palavra rede enquanto a gente entende. Então a gente tem que fazer uma distinção de rede. Do que é rede? Quando a gente fala de rede, que rede que é essa que a gente está falando? Né? Bom, se você for pensar a palavra rede enquanto epistemologia, a palavra rede surge dos tecidos, das redes de pescadores, e depois o Marcello Malpighi, um médico italiano, vai utilizar isso para explicar o tecido, uma das camadas da pele, e depois essa camada da pele ganha o nome de camada de Malpighi. Mas ele está pegando esse conceito de rede enquanto tecido para explicar uma camada da pele. Então, assim, se você pegar as fotos de satélites dos CRAO, infelizmente eu não posso mostrar aqui para vocês, mas se vocês tiverem acesso, depois vai estar na tese. Não é minha essas fotos, é de uma professora da UNB, tá? Uma geógrafa, a professora Santos, fez doutorado na UNB. Você consegue enxergar uma rede superficial, mas já é um indício de rede. São 29 aldeias, todas conectadas por trilhas. E aí, existe aqui um entendimento diferenciado, que deve ser pontuado, de território, territorialidade e terra demarcada. Os conflitos que a Fernanda vive todos os dias lá, onde que ela está, talvez uma das explicações passe por esses três termos. Os CRAO, na década de 40, foram exterminados praticamente. Eu sou goiano, então acompanhei a história dos CRAO ligada à história do meu estado, porque na época Tocantins, eles estão situados no Tocantins com o Maranhão, e na época Tocantins era Goiás, e o então governador da época, que era o Pedro Ludovico, fez uma demarcação de terra. Olha só, demarcação de terra. Ficou feio demais, né? O genocídio que teve, apareceu na Folha de São Paulo, no Estadão, aqui na década de 40, e aí ele teve que demarcar a terra. Naquela época ele já teve demarcação de terra. Era uma coisa rara para a época, 1940, uma coisa raríssima. Então ele demarcou a terra. Quando ele fez isso, foi ótimo por um lado, porque deu um pouco de sossego ali para eles. Até hoje eles não têm problema de conflito de terra. Primeiro, a terra é improdutiva, a gente tem que levar isso em consideração. Segundo, que ela está tanto tempo demarcada que hoje, sim, acredito que, né, que seria até difícil mexer ali. Mas, quando eu falo território, terra demarcada, territorialidade, é justamente isso. A terra demarcada é uma espécie de castração, algo imposto. A ideia de território dos CRAO, se você pegar as fotos de satélites, vocês vão ver que as trilhas, elas escapolem da terra demarcada, dos limites da terra demarcada. Quando você fala do território, que é pied, então quando você fala, você entende um conceito, obviamente eu não falo nessas palavras, mas você tem uma ideia do que é um território. Falo para o meu Queti, por exemplo, né? Queti falo, eu sei o que é o meu território, Pied Garon. Então a imagem do meu território é uma. Olha só, a imagem do meu território é algo que está sempre anímico, né? Ele fala de está sempre em movimento, de espíritos, de animais, de vegetais, de minerais. Ou seja, essa ideia extrapola a ideia de terra demarcada. Por isso as trilhas saem dos pontinhos de demarcação, que hoje, né, o governo federal poderia ter, mas enfim, os pontinhos de demarcação. Então, ancestralmente, porque os CRAOs são nômades, tem que levar isso também em consideração, ancestralmente, a ideia de território deles é muito maior que a terra demarcada. Terra demarcada foi algo imposto. E o que é territorialidade? Pensando assim em termos CRAO. É a gestão, muito mais do que da terra demarcada, do território. É uma opinião, a territorialidade é uma opinião mais minha nesse sentido, mas seria a gestão de tudo isso. Se vocês pudessem ver também os CRAO por satélite, vocês veriam que todas as aldeias estão na extremidade da terra demarcada.
isso não é por acaso. Todo o interior da terra demarcada, eles tentam preservar, tá? Para caça, para plantação, então existe uma gestão. Bom, um outro ponto que eu gostaria de destacar nessa história toda de terra demarcada, territorialidade, é a questão dos movimentos das aldeias. As aldeias não são fixas nos lugares. Tudo bem que elas não estão o tempo inteiro se mudando. Mas eu tenho, assim, todo ano, assim, os últimos anos eu estou acompanhando lá, e todo ano os Craôs são organizados em facções. É natural o rompimento de uma facção com um cacique, né, com um parri, e montar uma outra aldeia. Isso é natural. Obviamente, eu tenho um filósofo lá na aldeia que está fazendo mestrado em letras, mas eu considero que ele é um filósofo, ele é um Craô que está fazendo mestrado, e ele me fala: Thiago, as políticas aqui, elas não ajudam, elas atrapalham. Política na aldeia atrapalha, não ajuda. Por quê? As políticas públicas hoje dentro da aldeia cria escola, cria posto de saúde, cria posto da FUNAI. Ao primeiro momento, Bolsa Família, ao primeiro momento, isso é interessante. Porque você está levando, são eles que querem, tá? Você tem que deixar bem claro, quando se monta uma nova aldeia, a primeira coisa que eles vão fazer é ir lá na Secretaria da Educação de Tocantins: eu vou pedir uma escola para minha aldeia. Por quê? Gera renda. Então isso vem aumentando a quantidade de cisão, de rompimento. E o Renato Iarré, que é esse filósofo que eu estou dizendo, na minha opinião, fala: Thiago, esse tipo de política, ela gera emprego, ela gera renda, a gente precisa desse poré aqui, desse dinheiro aqui, porque gera renda dentro da aldeia, mas é difícil fazer a gestão de tudo isso. Porque quando eu fui lá em 2002, se eu não me engano, a gente estava em 13 aldeias, está com 29 agora. Então você está, tudo bem, a rede está, né, crescendo, mas a que preço ela está se crescendo, e a que velocidade ela está crescendo, e como ela está crescendo, e que qualidade de vida que esses Craô vão ter por conta dessas políticas que estão sendo implantadas lá. Então toda a política que vai entrar lá é discutida entre os 29 parri e tal, mas existe esse outro contraponto. Bom, essas aldeias mudam de lugar. Então eu tenho aldeia nos últimos 90 anos, como a Santa Cruz, por exemplo, que mudou 4 vezes de lugar. Todo mundo, não é um pedaço da aldeia que desloca, todo mundo muda de lugar. Aí os motivos são infinitos: água, alimentação, um posto da FUNAI que foi abandonado e agora não serve para nada, e agora eles vão mudar de lugar porque eles acham que é melhor o outro lado, entendeu? E existe uma infinidade de deslocamentos e de possibilidades de deslocamento. São 302 mil hectares. Quando o Pedro Dovico demarcou, era 320 mil. Na década de 80, por algum motivo que eu não descobri ainda, mudaram 2 de lugar, ficou 302 mil hectares. Então, mas você vê claramente que é uma... sei, não posso fazer uma acusação assim tão forte, mas eu tenho uma impressão que alguém mudou 2 de lugar. Era 320, depois passou para 302. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso com a internet? Bom, pensando na internet agora, a presença da internet, eles se apropriaram, a incidência do uso da internet é bem específico, tá? Na aldeia Manuel Alves, na Galheiros, que são pontos de internet que tem dentro dessas 29 aldeias. Então você não tem 29 aldeias conectadas, está muito longe disso. 2 pontos de internet conectados e um outro momento que quando eles vão para a cidade, então todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Mas quando você pega as páginas deles, não é simplesmente um selfie, por exemplo. Isso é uma coisa interessante de se ponderar. Porque como eles têm toda essa cosmologia própria, o meu xará lá, o meu Impantu, que seria uma espécie de sobrinho, chama Chocho também. Eu tenho o mesmo nome que ele. Então esse sobrinho meu, ele postou um selfie esses dias que eu achei muito legal, que ele se pintou, ele foi pintado e tal, e ele jogou lá e falou assim: isso não sou eu, é os Craô. Então é um selfie coletivo. Então, essa apropriação da internet não é simplesmente uma apropriação
a gente não deve ler nas mesmas chaves de uma apropriação do Ocidente, né? Porque os Kraô não são ocidentais, são não ocidentais. Eu não posso falar que são orientais também, mas não ocidentais seria talvez o melhor termo. Então, e pensar isso pela chave, talvez, de apenas fazer uma análise da internet, lá do Atlas eu consigo mapear, são 35 pessoas hoje conectadas no Facebook, eu posso fazer um mapeamento deles, ver o que eles estão postando. Seria muito raso fazer isso, por conta dessa cosmologia tão rica que o Fernando expôs aqui com eloquência. Que existe algumas variações, os Kraô, o Vieira de Castro trabalha, mas ele não trabalha exatamente a língua G. O Lévi-Strauss, na década de 70, faz uma crítica a ele, na década de 80, quando o Vieira de Castro vai entrevistar o Lévi-Strauss fala, língua G, talvez você tenha que modificar algumas coisas, porque é uma diversidade, é uma riqueza, são mais de 250 povos. Então, até essa discussão está muito viva na antropologia. Então, fazer uma pesquisa a partir de uma perspectiva digital, com ameríndios, tem que se levar em consideração todas essas particularidades, né? Inclusive a palavra cibercultura, para mim, ela é totalmente questionável, né? Isso já está muito claro aqui no evento, né? Já foi deixado claro no primeiro dia, mas para mim a cibercultura, eu acho que converso a língua dos colegas que estão participando aqui. Hoje encontrei afinidades interessantíssimas, né? E pessoas com contradições também ao meu trabalho, isso é interessante para contrapor, né? Acho que isso é interessante. No entanto, pesquiso essa temática, mas eu prefiro não me enquadrar em cibercultura, né? E prefiro pensar talvez aí a professora Eliette tinha que estar aqui, que seria, né? Mas nos ciborgues indígenas, né? Que é uma expressão que ela põe no livro dela, ciborgues indígenas, eu acho interessante. O nome dela? O nome da autora? Eliette Pereira, Ciborgues Indígenas, que é o livro dela. Eu acho que a nossa temática ela está dentro do que está sendo discutido nesse congresso, no ABCIB, né? Não me parece passar mais pela cibercultura, acho que nunca passou, mas é uma discussão que ela tem que ser levada em consideração, porque é uma outra perspectiva que foge do emissor-receptor, que foge da visão clássica ocidental de comunicação, que foge da própria forma de fazer pesquisa. Ontem, quando o Teófilo falou das dicotomias, depois eu fui conversar com ele sobre isso, eu acho isso muito interessante, porque, como todos sabem, a pesquisa, a ciência nasce de uma separação do homem e da natureza. Sociedade, natureza. Ou, vamos preferir, cultura, natureza. Então é uma dicotomia, né? Sujeito, objeto, é uma redução dessas dicotomias. Quando eu chego lá para o meu cliente e falo para ele, um minuto, estou finalizando já. Quando eu falo para ele, estou fazendo uma pesquisa assim, assado e tal, e eu queria ouvir mais sobre o que você entende de natureza e tal, e ele me deu uma resposta assim, muito tácita, assim, foi interessantíssimo. A gente não divide a natureza como o Cupem divide. Não existe essa divisão. É mineral, vegetal. Então, por que eu mostrei esse vídeo? Porque, aí eu quero fechar com o vídeo. A cabacinha, que é o instrumento musical, o concoré, ela é um ente. Não entra em categorias de divisão, não passa nem por isso. Vegetal, animal, é uma cabaça, não é? Não, ela é um ente. Talvez a palavra mais próxima que eu estou pegando de Heidegger, isso, que eu poderia chamar seria, porque eu não quero nem chamar de sujeito ou objeto, porque eu vou cair de novo nessa dicotomia. O ente me parece uma palavra mais aberta para isso. Mas então aí já sou eu defendendo a tese, uma opinião minha, obviamente, né? Mas me parece um ente familiar, inclusive, porque ele tem que dormir, ele tem um horário correto de entrar em contato ali com a cabacinha, entendeu? Com o coré, e tem toda uma dieta alimentar, tem um respeito por ela. Quando ele
toca a cabacinha, em seguida fala, estou traduzindo, ou traduzindo, na verdade o que ele fez ali? Não é porque ele está sozinho, ele está tocando a cabacinha e depois ele cantou a letra, não. A melodia da cabacinha ela é ancestral. A letra é a tradução da melodia. Então esse estilo de comunicação me parece muito mais um contraponto talvez, ou aliás, eu prefiro não pensar contraponto, mas uma outra opção de comunicação que deve ser levada em consideração. Então, só para finalizar, a última ideia, o conceito de rede dos CRAO, quando eu mostrei aqui rapidamente para vocês que a aldeia ela é circular, redonda e tal, isso, até essas palavras são difíceis de trabalhar porque ela não é tão perfeita assim, né? Essa geometria não é tão perfeita, mas enfim, circular. Aí tem um pátio lá, central, né? Todos os antropólogos da década de 70 chegam lá e falam, o pátio, não sei o que, o pátio é central e tal. Um antropólogo que infelizmente morreu esse ano, que é o professor Sérgio, né? Que é um grande pensador, viveu lá 12 anos, infelizmente publicou muito pouco, mas quem conhecia o Sérgio sabia do conhecimento dele. Eu tive o prazer de ter uma aula com esse antropólogo, e ele me falou, Thiago... Sérgio o quê? Sérgio Augusto Domingues. Sérgio Augusto Domingues. Ele Ele fez doutorado pela PUC, a tese da PUC dele está aqui nesse prédio, é sobre os CRAO e sobre a performance CRAO. Sobre a teatralidade CRAO, porque eles têm uma performance muito forte. Ele falou, Thiago, eu estava incomodado porque eu falei assim, professor, a rede CRAO não digital me parece muito próxima da rede da internet. Ela não é centralizada, ela não é descentralizada, ela é distribuída. Ela é distribuída. Ela é distribuída. Ele falou, eu concordo com você. Inclusive, o centro não é o centro. O pátio, que é o C, não é o centro. Aí aquilo me chamou a atenção. Né? Como assim não é o centro? Ele falou, ele me falou, C é a pele do veado. Pele do veado é aquilo que é em torno. Em torno, por que é em torno? Porque cobre as palavras. Então as tomadas de decisões não são tomadas no centro, são tomadas no entorno. Mas a nossa visão simplista ocidental nos leva a pensar que aquilo poderia ser o centro. O que me parece uma complexidade difícil de alcançar e que merece um estudo sério nesse sentido, que os antropólogos têm contribuído bastante, mas que eu acho que a comunicação também pode contribuir, e é um campo, agora agora e sempre, né, com a chegada das tecnologias, principalmente da internet, que eu acho que é um campo muito rico. Aliás, um campo não, um modo de pensar as redes, né, para não ser Bourdieu. Obrigado. Bom, se tiver algumas perguntas, questões, intervenções, temos 10 minutos. Você conhece a Raquel Tinori? Ela morou um tempo lá no CRAO agora, numa das escolinhas, sendo professora, né, de português. Não conheço, são 29 aldeias. Então tem aldeia que fica a 100 quilômetros de onde eu estou. Não, gostei muito, parabéns pelo trabalho. Eu tenho pesquisado sobre ciência da informação, mas tenho cada vez mais por esse campo. Você estava no... Não sei se vocês conhecem a rede Tecnoxamanismo que tem, eles fizeram um festival, estava lá nas Pataxós também. E eles construíram uma casinha com um ponto de cultura, assim, e também começaram agora com a web rádio indígena, né? E aí... Não sei, vocês falaram bastante coisa aqui, não sei muito jeito de perguntar, mas talvez, acho que na verdade não precisa nem responder, mas começa, faço ciência da informação, fazendo mestrado, tem uma coisa que é ética intercultural, né? E aí talvez perguntar como é que vocês sentem justamente, né, também permeando esses mundos, né, caminhando entre esses mundos, como é que vocês veem esse hibridismo mesmo, né, é uma coisa complexa, difícil, né, a tecnologia para conservar, mas também ao mesmo tempo para recriar, né, uma coisa
tecnoxamanismo fala do sextrofuturismo, né? Como é que vai ser o índio futuro também, não só o índio do passado que o antropólogo gosta, né, de ver ele não conectado, mas ele está ali junto nas fronteiras também, né, dos homens de sacrifício, do capital e tal. E, assim, mais que se tem algum certo otimismo, ou como é que tem umas práticas de existência, essa minha amiga contava muito que eles também ficam dependentes da agropecuária que é no retorno, né, eles gostam da carne e acabam pedindo, né, você vai visitar, você dá um boi, né. É mais uma troca também, porque também estou passando por essas redes. Foi ótimo estar aqui, conhecer vocês. Uma curiosidade com relação ao trabalho. Assim, eu não sei nem se é pertinente com relação ao seu trabalho, mas nas pesquisas, principalmente relacionadas à questão indígena, assim, a questão de vida, corpo, morte, é muito presente. Assim, como é que você trabalha? É uma curiosidade mesmo. Assim. E como eu disse, tem uma questão, no processo de digitalização, tem uma questão que é muito presente, que é a questão da preservação. Você, em algum ponto ali, você falou assim, ele vai lá, ele vem com uma informação que muda ele e tal. Mas eu não sei se é exatamente informação ou se é conhecimento, se é saber isso que ele já está adquirindo. São curiosidades, assim. Entendo. Eu acho que Eu queria completar uma pergunta, se vocês conseguiriam um financiamento, bolsa, edital, assim, como é que foi esse processo? Assim? Foi pela vida mesmo, gosto de vida também? mas para o projeto. Vai começando. Você O que eu quero primeiro. fazer no doutorado vai muito disso, de como expressar o universo de referência através de ferramentas digitais. Tem aquela Bárbara Klosowski, francesa, que fez seguindo as linhas do Guattari, só que com os aborígenes da Austrália. Uhum. E Ela deu um trabalho de palestra agora imagem aqui. incrível também, porque eu pretendo também, assim, como é que é isso, filmar, né, o registro, fazer a pesquisa, registrar, né, filmar, editar. Ela trabalhou sonhos também nos aborígenes. Só para eu não perder a questão da informação. O xamã, quando ele transita pelos níveis cósmicos, e aí o Tiago fez uma observação muito pertinente, que é, quer dizer, não existe um xamanismo, óbvio, né? Toda a construção que o mestrado fez, que o meu mestrado fez em conjunto com as discussões dentro da comunicação, do campo da comunicação e da antropologia, é a construção dessas interações que a gente pode encontrar entre o que nos interessa no fenômeno do xamanismo e o que as tecnologias digitais, como isso se aproxima das tecnologias digitais e dessas trocas informativas. Eu tive no tecnoxamanismo também no ano passado, no primeiro, né? Nos Pataxó. E é uma linha de discussão, quer dizer, tem, claro, ali tem muita gente que trabalha com tecnologia da informação e que está criando muita coisa, só que tem eu acho que eles estão num processo também de construir um pensamento mais sobre isso, né, uma teorização sobre isso, e que está se dando também numa prática muito interessante. Eu me lembro bastante de alguns que trabalhavam com Arduino, então e aí não vejo uma dicotomia, nenhuma separação ou impossibilidade de pensar as transformações que vão acontecer nessas sociedades, inclusive a interação com o próprio território, com o ambiente, a partir das tecnologias. Não vejo isso como... não tenho uma visão negativa disso, né? Por outro lado, também não positiva, assim, acho que as tecnologias são potenciais, né? E isso tudo vai depender muito... E o que eu vejo hoje com os Munduruku é que cada vez mais eles têm essa consciência de que é a tecnologia que está ajudando, inclusive aproximando os jovens dos modos de pensar deles. Então, você vai numa Assembleia Munduruku, por exemplo, tem 4 tocadores de taboca. Taboca é o instrumento tradicional principal deles. Só tem 4. Vai acabar se eles
agora reproduzirem e tentarem ensinar. Isso, de sopro. E eu tive na assembleia que foi na aldeia mais tradicional deles, que é o Caton. Ali, você tinha, assim, mais de 50 jovens com celular, gravando eles tocando taboca. Então, isso é a realidade ali e, na minha opinião, nesse caso, é muito fértil. Porque o que essa tecnologia significa é um fortalecimento dessa própria cultura deles, né? Do próprio modo de pensar deles. Em relação à informação, eu acho que o que o xamã traz dos níveis cósmicos é sim informação, é dado que ele vai transformar, claro, em conhecimento ou aí, não sei, isso também teria que ser melhor trabalhado, mas ele não transmite isso que ele captou com uma linguagem, e aí por isso que eu fiz a referência ao código, né? Toda dessa forma de se alcançar a linguagem comum é o que o xamã tenta fazer com o corpo dele. Então, tá no que você disse, no corpo. Ele não vai... os rituais xamânicos todos, eles não são com fala, eles não são uma linguagem acessível necessariamente para qualquer pessoa que não esteja dentro desse ritual. Então, ele vai transfigurar essas informações, sim, e trazer... Não sei se pode chamar de conhecimento, mas existe um processo todo que ele faz com canto, com um ritual, com instrumento, que o Thiago falou. E isso não é feito por ele, enquanto ente, né, sozinho. É uma rede de entidades que participam desse processo de transfiguração do que é captado desses níveis cósmicos. Então, se você não tem a música, se você não tem o ritual, você não tem essa transmissão também. Então, não sei, aí conceitualmente talvez possa se chamar de conhecimento quando isso é absorvido pelos outros membros da comunidade, né? Mas tem todo um processo de transformação. Em relação à vida, morte, corpo, eu não ficaria à vontade de falar nada muito, enfim, teórico ou preciso em relação aos Munduruku. O que eu posso dizer é que a relação com os mortos deles, ela está presente na ideia comunicativa, né? Os mortos são quem traz mensagens para eles também, né? Então, quando a Telespires, a hidrelétrica, destruiu 7 Quedas, que era o lugar para onde os mortos iam, eles, quando morre alguém, eles falam, e aí, né, morreu gente numa operação ali, isso é bastante interessante, porque morreu uma pessoa numa operação contra garimpo, que a gente sabe que a Força Nacional foi lá, foi mesmo para desestruturar a aldeia, porque ia virar hidrelétrica em seguida, e essa pessoa que morreu, eles falam, primeiro você tirou a vida física, e depois você tirou a possibilidade dele estar nas 7 Quedas, né, no lugar para onde ele ia. Então, toda a comunicação com o morto foi interrompida. Então, é interessante pensar que para eles a morte é outra coisa, né, e que a comunicação tem essa interação também com os mortos, né? Então, acho que é isso que eu posso dizer. Não sei se eu respondi ou... Tiago, obrigado. Rapidamente, porque para não subir. Sim. Bom, assim, em relação à pesquisa que você estava falando, né, se eu entendi bem a sua pergunta, a pesquisa, a minha vivência lá em si, eu me entreguei, assim, né, então, eu não falo em nome dos Kraov, jamais, não falo em nome deles, assim, o que eu tenho de dados são algumas percepções de um estrangeiro que não domina a língua, domino parcialmente a língua, falo com eles, converso com eles, mas, enfim, nunca vai ser a minha língua materna, né, a minha língua, então, e o Heidegger já falava, né, que a morada do ser é a linguagem, e, então, para eu habitar, eu uso essa teoria do máximo, as formas comunicativas do habitar, para eu habitar, para eu entender essa forma deles comunicativos de habitar o mundo, eu tive que habitar com eles. Eu tenho uma foto assim muito interessante que eu gostaria de ter mostrado para vocês, que é o modo que eles caminham pelo mundo. As trilhas são finas. Então, um Kraô, como o Sérgio Buarque de Holanda já falava na década de 40, 50, os ameríndios, de forma geral, ajudaram os portugueses a entrarem no Brasil pelas trilhas. E são trilhas finas, são estreitas. Por quê? Eles andam um atrás do outro.
Então uma vez eu estava andando no mato com o Craô e estava tentando acompanhá-lo, né? Ele anda rápido no mato e tal, e eu totalmente despreparado fisicamente, né? Um desastre. E tentando conversar, porque eu adorava conversar com eles e tal, e eu sempre andei um ao lado do outro tentando, né, para ter essa conversa, assim, né? E eu ficava, me colocava ao lado dele e ele passava na minha frente. Eu me colocava ao lado dele e ele me passava na minha frente. Aí às vezes ele pisava ali no freio e eu passava na frente dele. Era assim, era desconfortável, né? Aí teve uma hora que eu falei assim, por Kai, quero conversar com você e tal, vamos continuar a conversa. Mas não, mas estamos conversando, né? Eles não têm esse negócio, você não precisa olhar no rosto dele para conversar, eles estão conversando. Então, um Craô anda um atrás do outro. Por quê? Eles têm uma forma particular de andar no mundo. Para eu entender um pouco desse mundo deles, eu uso essa metáfora, eu tive que reaprender a andar no mundo. Para reaprender a andar no mundo, eu tive que viver com eles. Então eu me entreguei, assim, a minha pesquisa é observação participante, eu me contamino totalmente e eu não tento pensar que a minha pesquisa é pura ou não é pura. Aliás, eu nem entro nessa seara, mas eu acho que é uma pesquisa híbrida, se eu posso colocar assim, entendeu? Existe, sim, uma coparticipação muito clara deles nesse processo todo. E é isso. Tá bom, então agradeço a todos e declaramos encerrada a mesa redonda, né? E lembramos que foi apresentado o projeto de pesquisa da linha TECO, do Centro de Pesquisa Atmos, e que eu estou substituindo muito indegnamente a professora Eliette da Silva Pereira. Então,